Oi gente, eu sou a Lepressa e hoje a gente vai falar sobre os principais livros para estudar quadrinhos. Caso você esteja chegando naquela época do seu curso de graduação e que você tem que trabalhar naquele trabalhinho final de conclusão de curso, que em alguns cursos chama PCC, alguns cursos chama TCC, alguns chamam só de monografia, e tudo que você sabe é que você quer fazer seu trabalho sobre histórias em quadrinhos, mas você não sabe por onde começar. Bom, esse vídeo é para você. A ideia desse vídeo é comentar sobre os principais livros que são necessários para se trabalhar num estudo acadêmico sobre histórias em quadrinhos. Seja esse trabalho acadêmico um trabalho de finalização de curso, seja um artigo acadêmico, seja uma dissertação, uma tese, dependendo de que nível você está. Os livros que eu vou comentar aqui, eles são os principais que tem para estudo de histórias em quadrinhos. Eles são a base de tudo, são os principais autores. Isso vai depender muito de qual é o tipo de pesquisa que você vai fazer e qual o direcionamento da sua pesquisa. Por exemplo, tem vários tipos de estudos acadêmicos que podem ser feitos sobre quadrinhos. Você pode analisar uma história em quadrinho, você pode propor uma história em quadrinho, você pode propor um método de estudo baseado em histórias em quadrinhos. Mas seja qual for o tipo de estudo, se você vai citar histórias em quadrinhos no seu trabalho acadêmico, tem alguns autores que não podem faltar. As histórias em quadrinhos são uma linguagem, e eu sei que tem gente no Twitter que vai reclamar que eu tô chamando de linguagem, mas pra mim é linguagem, vamos deixar assim por enquanto até eu mudar de ideia. É uma linguagem que é basicamente uma junção de duas outras linguagens. As histórias em quadrinhos são a junção da linguagem textual e da linguagem de imagens. E juntas elas formam então uma terceira linguagem, que é a linguagem dos quadrinhos. Por mais que algumas histórias em quadrinhos não tenham texto, e algumas chegam ao ponto de não ter imagens, tem só texto, eu já vi disso, sério, tem, e fica bem legal. O básico da história em quadrinho ainda é isso, é a junção dessas duas linguagens, a textual e a imagética. E por esse motivo, histórias em quadrinhos podem se encaixar em vários tipos de pesquisa, vários tipos de ramos, vários tipos de gêneros de estudos acadêmicos. Você pode, por exemplo, encaixar na literatura, na linguística, no design, na sociologia, você pode encaixar em comunicação, isso vale para publicidade, vale para jornalismo. Daí dá para fazer análise de linguagem, análise de discurso, você pode fazer uma pesquisa histórica baseada em histórias em quadrinhos, pode-se fazer uma pesquisa sociológica. Enfim, tem várias opções que você pode fazer estudando histórias em quadrinhos academicamente falando. Então vamos começar com os livros. Eu separei os livros que eu tenho aqui em 3 níveis. Esses 3 níveis são o seguinte, é o nível obrigatório, o nível dos importantes e o nível dos interessantes. Tentem considerar que os livros que eu estou comentando aqui, eles são livros que são realmente legais para você começar a sua pesquisa acadêmica, mas eles são basicamente um pontapé inicial. Você vai ter que pesquisar outros autores, você vai ter que pesquisar principalmente artigos acadêmicos, que são as publicações mais recentes dos autores principais de quadrinhos e de qualquer coisa de academia. Mas essas indicações que eu vou fazer aqui, principalmente as do nível 1, elas não podem faltar. Você não pode falar sobre quadrinhos sem falar desses autores. Vamos começar pelo nível 1, então. Os 2 primeiros autores, então, do nível 1, que é o que eu considero de nível obrigatório, o primeiro dele é o Eisner, que eu já falei bastante dele aqui. Eu tenho 2 livros dele aqui. O Eisner tem 3 publicações. A primeira publicação dele é Quadrinhos e Arte Sequencial. O Will Eisner, ele é a primeira pessoa que começou a levar histórias em quadrinhos como uma comunicação, como uma linguagem própria, mais a sério academicamente falando. Foi ele que começou a desvincular histórias em quadrinhos dessa coisa de que só serve para criança, só serve para adolescente, para fazer história em quadrinhos de super-herói. Foi ele que começou a levar isso mais a sério, essa comunicação, como uma coisa mais complexa. E foi com a publicação desse livro aqui. Originalmente esse livro saiu em 1985. Essa edição que eu tenho aqui é de 1999. Vocês vão achar edições mais recentes dela nas livrarias por aqui. Eu vou ler um trechinho do prefácio do livro só para vocês terem uma ideia do que trata o livro. Por motivos que têm muito a ver com o uso e a temática, a arte sequencial, que é como Will Eisner chama as histórias em quadrinhos a partir desse livro, tem sido geralmente ignorada como forma digna de discussão acadêmica. Embora cada um dos seus elementos mais importantes, tais como o design, o desenho, o cartoon e a criação escrita, tenham merecido consideração acadêmica isoladamente, essa combinação única tem recebido um espaço bem pequeno, se é que tem recebido algum, no currículo literário e artístico. Creio que tanto o profissional como o crítico são responsáveis por isso. Então, assim, o Eisner começou aqui nesse livro a levar mais a sério o estudo das histórias em quadrinhos. Ele é um dos responsáveis para as histórias em quadrinhos não serem mais consideradas tanto uma cultura descartável, como era pelo menos até começo dos anos 80. A segunda publicação do Eisner, então, é esse livro aqui sobre narrativas. Nesse livro, na verdade, o Eisner ele só aprofunda mais do que ele já tinha escrito no primeiro, então ele vai um pouco mais fundo nessa pesquisa, nessa definição mais acadêmica dos quadrinhos. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler um trechinho aqui do livro. O processo de leitura dos quadrinhos é uma extensão do texto. No caso do texto, o ato de ler envolve uma conversão de palavras em imagens. Os quadrinhos aceleram esse processo, fornecendo as imagens. Quando executados de maneira apropriada, eles vão além da conversão e da velocidade e tornam-se uma só. Em todos os sentidos, essa forma de leitura recebe erroneamente o nome de literatura apenas porque as imagens são empregadas como linguagem.
Então, assim, aqui ele já começa a trabalhar um pouco mais nessa parte da linguagem, ele fala muito mais sobre narrativa em si, e acaba sendo tipo um nível 2 do livro anterior. Então, assim, não tem como você citar história em quadrinhos sem citar o Eisner e sem levar essas considerações que ele tem aqui. Eu acabei esquecendo de falar do terceiro livro do Eisner, que é o Expressive Anatomy for Comics Narrative, que na verdade é um livro póstumo que foi publicado, que ele estava produzindo antes de falecer, que ele faleceu em 2005, e foi publicado em 2008. Esse livro é mais sobre técnicas de desenho e expressão visual, e você provavelmente vai conseguir ver mais sobre ele nesse link do vídeo da Alice Monstrinho, que ela tem, e ela fala sobre o livro. Ele não é necessariamente um livro obrigatório para uma bibliografia de quadrinhos, mas é interessante para quem se interessa pelos livros do Will Eisner. O Eisner definiu histórias em quadrinhos simplesmente como arte sequencial. Então, academicamente, para ele, histórias em quadrinhos podiam ser descritas como arte sequencial. O problema é que a arte sequencial é uma coisa muito ampla. Arte sequencial pode ser qualquer coisa. Na verdade, desenho animado pode ser arte sequencial, porque, na verdade, são várias imagens que, colocadas em sequência, viram uma narrativa, viram uma história. Então, depois dessa publicação do Eisner, surgiu o nosso amiguinho Scott McCloud. McCloud lançou esse primeiro livro dele em 1993 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil veio mais para os anos 2000, eu não sei dizer muito bem quando é que foi publicado o primeiro aqui. Mas o McCloud pegou os ensinamentos do Eisner e destrinchou de uma maneira muito mais profunda. Ele começou a levar muito mais profundamente as informações que o Eisner passa nos livros dele. Inclusive, esse primeiro livro do McCloud saiu antes do segundo livro do Eisner. Então, os dois, eles meio que se citam em alguns momentos. É bem interessante. O legal dos livros do McCloud é que eles são todos em quadrinhos. Então, todo o conteúdo do livro é transmitido em uma história em quadrinhos. O McCloud vai falar sobre narrativa, vai falar sobre estilizações, vai falar sobre história. Ele faz uma definição acadêmica um pouco mais complexa, que é o que a maioria dos autores usam hoje em dia. A definição acadêmica para histórias em quadrinhos que o McCloud dá é a seguinte: imagens pictórias e outras justapostas em sequência deliberada, destinadas a transmitir informação ou a produzir uma resposta no espectador. Tem vários autores de estudos acadêmicos que levam essa definição do McCloud como a definição oficial de quadrinhos. Eu sou uma delas. Mas também tem vários autores que vocês vão encontrar por aí, principalmente pesquisando em artigos e em livros mais recentes, que discutem essa definição, dizem ou que é muito ampla ou que é muito restrita, enfim, cada um tem seu argumento. Mas pra frente, se vocês se interessarem, eu posso fazer um vídeo especificamente sobre essa definição acadêmica das histórias em quadrinhos. Depois que o McCloud lançou esse primeiro livro dele, Desvendando os Quadrinhos, que é o pontapé dele da pesquisa acadêmica, ele lançou então o Reinventando os Quadrinhos. Esse livro foi lançado em 2000 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu não sei dizer qual é a data que foi publicada, mas provavelmente foi ali por 2006. E nesse livro o McCloud ele tem uma visão um pouco mais de futuro, de como é que os quadrinhos vão se virar. Ele fala bastante sobre os quadrinhos digitais, sobre como é que funcionam os novos autores, sobre a crise dos anos 90 das histórias em quadrinhos, que teve uma grande queda de venda nas histórias em quadrinhos. Esse livro ele também é todo de histórias em quadrinhos, que nem o primeiro. E já em 2000, quando ele lançou esse livro, o McCloud já tinha uma ideia mais ou menos de como é que funcionaria o financiamento coletivo que a gente usa hoje em dia para fazer publicações independentes. Ele ainda fala de algumas restrições, por exemplo, de largura de banda de internet, mas isso é porque já fazem 17 anos que ele lançou esse livro. 17 anos. Mas as principais ideias que o McCloud dá nesse livro são justamente sobre o futuro, sobre como é que os quadrinhos podem ser melhores e como é que eles podem se expandir. E a terceira publicação essencial que eu tenho de histórias em quadrinhos também é do McCloud, então é o livro Desenhando Quadrinhos. O Desenhando Quadrinhos, que também é um livro todo em histórias em quadrinhos, o McCloud foca mais no quadrinista, ele foca mais em dizer para o quadrinista como é que pode ser feito, como é que pode ser melhorado o trabalho dele. Ele fala de técnicas de desenho, ele fala de técnicas de estilização, técnicas de narrativa, ele fala sobre letreiramento, ele fala sobre balões, ele fala sobre onomatopeias. É daqui que eu tiro muito do que eu uso aqui nos vídeos do canal. Então esse terceiro livro aqui, o Desenhando Quadrinhos do McCloud, ele vai ajudar tanto na pesquisa acadêmica, como na pesquisa para o quadrinista que está iniciando. Então já fica a dica, se você gosta de trabalhar com quadrinhos, esse livro tem que ter. Tem que ser lido, tá? Não é só para ficar bonito na prateleira. Então esse foi o nível 1. O nível 1 é os livros que tem que ter numa pesquisa acadêmica. Você não pode não citar esses autores. Nem que você cite pelo menos um livro de cada um, mas você tem que citar o Eisner e tem que citar o McCloud ao menos se você está falando academicamente, falando de histórias em quadrinhos. Daí vamos para o nível 2. O nível 2 é o que eu considero importante. Por que é importante? Não é essencial, não é extremamente essencial que você tenha esses autores citados numa pesquisa acadêmica, mas é bacana porque é uma pesquisa histórica. O primeiro livro dessa pesquisa que eu vou indicar é Os Quadrinhos, do Luiz Antônio Cagnin. Esse livro aqui eu achei num sebo, sem capa, e eu me dei o trabalho de fazer uma capa pra ele pra ficar bonitinho. Aqui tá a contracapa dele que veio solta, ó, pra provar que eu tive que fazer a capa nova. Essa aqui.
Esse livro do Cagnin foi publicado originalmente no Brasil em 1975. O Cagnin publicou esse livro logo depois que começaram a sair os primeiros estudos sobre histórias em quadrinhos de uma maneira um pouco mais séria na Itália e na França. Ele comenta aqui na introdução do livro assim: os quadrinhos, coetâneos do cinema, sempre foram renegados a uma posição inferior, ao de desprezo, até que, por obra e graça de estudiosos franceses e italianos, foram postos sob o foco dessas reflexões. Essas pesquisas dos franceses e italianos aconteceram pouco tempo antes da publicação desse livro, então a gente pode dizer que, na verdade, o Cagnin ele foi muito precursor aqui no Brasil em estudar quadrinhos. Mas é por isso que eu digo que esse livro, na verdade, ele é importante, mas não é essencial. Por que ele é importante? Por causa do fator histórico dele, de ter sido lançado tão cedo na pesquisa acadêmica aqui no Brasil sobre quadrinhos, mas ele não é essencial porque todo o estudo que ele faz ainda é muito comparativo de histórias em quadrinhos com aquela mídia gibi. Ele ainda não é um livro que leva em consideração toda essa capacidade comunicativa das histórias em quadrinho que nem o Will Eisner leva. Afinal de contas, isso aqui aconteceu pelo menos 10 anos antes da publicação do Will Eisner. Mas ele vai muito aprofundado, ele tem muitas técnicas interessantes, ele tem muitos elementos muito bem descritos aqui nesse livro que podem ajudar muito uma pesquisa. Da mesma forma que o livro Os Quadrinhos do Cagnin é importante de uma maneira histórica, também a gente tem Quadrinhos, Sedução e Paixão, do Moacir Cirne, e Como Fazer Quadrinhos, do João Acevedo. Esse é de 1990 e esse é de 2000. Eles não vão tratar histórias em quadrinhos de uma maneira tão a sério como o Eisner, como o MacLeod, mas eles têm bastante estudos de elementos. E fica mais pelo fator histórico mesmo também, pode dar um bom peso na bibliografia de uma pesquisa acadêmica. Passando então para o nível 3, o nível 3 eu estou considerando que são os livros que são interessantes de ter uma bibliografia. Eles não são essenciais, não são necessários, mas são interessantes. São autores nacionais que já estão há bastante tempo pesquisando histórias em quadrinhos e tem bastante coisa a falar sobre isso. O primeiro autor que eu vou citar é o professor Valdomiro Vergueiro. Ele é o principal organizador do Observatório de Quadrinhos da USP em São Paulo. E ele tem um monte de livros publicados. Esse aqui é só um deles que eu tenho aqui em casa. O que você vai achar bastante coisa do professor Valdomiro Vergueiro é em artigos na internet. E como ele está há bastante tempo publicando por isso, ele tem bastante coisa para falar sobre isso. Então, falar de histórias em quadrinhos no Brasil sem citar o professor Valdomiro Vergueiro vai ser deixar um buraco na sua pesquisa acadêmica. O mesmo vale para o professor Paulo Ramos. O professor Paulo Ramos tem esse livro chamado A Leitura dos Quadrinhos, publicado já faz um bom tempo. Ele foi lançado originalmente em 2009, essa minha edição é de 2012, em que ele faz um apanhado muito interessante sobre a leitura da linguagem das histórias em quadrinhos. Eu pego muita referência desse livro aqui, ele foi uma das melhores leituras nacionais que eu tive sobre o assunto. Então, além dos artigos do professor Paulo Ramos, vale a pena pegar esse livro especificamente também. E caso você esteja falando na sua pesquisa acadêmica sobre quadrinhos voltado para os quadrinhos digitais, para os webcomics, daí você não pode deixar de falar do Edgar Franco. Esse livro, Arquitetônicas do Suporte de Papel à Internet, é uma pesquisa que o Edgar Franco fez desde os anos 80 de tudo que foi feito de histórias em quadrinhos no Brasil de forma digital. Ele começa lá dos CD-ROMs, quando o pessoal fazia aquela animação esquisita, utilizando as ferramentas que tinha. Ele passou pela aquela terrível época do Flash, daí abordagem mais de internet. Então ele tem umas definições completíssimas sobre como é que funcionam as histórias em quadrinhos digitais e como é que foi o histórico de quadrinhos digitais no Brasil. Então, se você vai fazer uma pesquisa que envolve um pouco de internet, que envolve um pouco de quadrinhos digitais, não tem como fazer sem citar o Edgar Franco. E o que eu tinha de dicas de bibliografia, por enquanto, era isso. Se você acha que faltou algum livro nessa minha lista, alguma coisa que é essencial e que não podia faltar, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo sobre isso, ou a gente pode trocar algumas ideias. Se você acha interessante mais vídeos sobre pesquisa acadêmica de histórias em quadrinhos, deixa nos comentários que pra mim isso é um assunto muito interessante e eu ia adorar fazer mais vídeos sobre isso pra vocês. E se você ficou curioso de onde é que eu tiro todas essas informações acadêmicas, é porque eu estou estudando bastante quadrinhos academicamente falando. Eu vou deixar aqui na caixa de comentários o link do meu perfil do Google Scholar, que é onde tem todas as publicações acadêmicas que eu já fiz, que tem meu TCC, minha dissertação de mestrado e uma penca de artigos sobre isso. E por enquanto era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele joinha ali embaixo. Se vocês se interessam por fazer histórias em quadrinhos, estudar histórias em quadrinhos ou coisas relacionadas a histórias em quadrinhos, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo. E por enquanto era isso. Eu vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau!